Olá, colegas da Prefeitura de Contagem. Vou mostrar aqui como usar o TabWin. Então, para quem ainda não tem o TabWin na máquina, pode ir no navegador e digitar TabWin DataSUS. Aqui, ó, apareceu nesse segundo link, TabWin DataSUS. Vou vir aqui em Download do programa e escolher esse link aqui, tá? Aqui, ó, versão 4.15 do Tab para Windows. Como eu já tenho baixado aqui na minha máquina, eu vou mostrar para vocês a partir do arquivo que eu tenho. Ele vem compactado, mas quando vocês descompactam o arquivo, ele vai abrir uma pasta como essa aqui, e o aplicativo está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aplicativo. Ele não é instalado no computador, ele é simplesmente executado. Então, mesmo que a gente esteja na prefeitura e a gente não tem o perfil de administrador do computador, a gente consegue executar ele porque ele é executado e não é instalado. E aqui está o TabWin, tá? Eu vou ser bem objetivo, focando na tabulação de dados, tá? Para tabular dados, a gente vai precisar de arquivos. Aqui, ó, eu criei uma pastinha dados e uma outra pastinha tabcia que tem os arquivos que eu quero mostrar para vocês. Aqui no TabWin, ó, quando eu venho aqui nessa interrogaçãozinha, ó, executar tabulação, ele me pede arquivos de definição. O que são esses arquivos? São justamente esses que eu mostrei na pasta para vocês aqui, ó, com extensão .def. São arquivos que vão ler arquivos DBC do Ministério da Saúde, tá? DBC é uma extensão de arquivos DBF compactada. Então, o DBC é um DBF compactado. O Ministério da Saúde ainda trabalha muito com esse formato de arquivo, DBF, DBC. Então, esses arquivos de dados de produção ambulatorial que a gente baixa do DataSUS, SIM, SINAM, SINASC, eles têm esse formato DBF ou DBC. E esses arquivos de definição é como se fosse uma forma da gente enxergar esses arquivos, DBF e DBC. Então ele já vai trazer para a gente, pronto, quais as variáveis vão ter na linha, que a gente pode tabular colocando na linha, na coluna, e os filtros que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um desses arquivos com um editor de texto. Aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de definição. Ele está falando para a gente que variáveis vão conter na linha, na coluna e nos filtros, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas estes arquivos de definição, eles são necessários para a gente conseguir fazer a tabulação. Sem um arquivo de definição, a gente não faz nada no TabWin, tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde que a gente baixa esses arquivos. Então a gente já está aqui, deixa eu ver se vai ser aqui. Informações, serviços. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir aqui aqui, ó, transferência. Então eu vim em serviços, transferência, download de arquivos. Então aqui, ó, se eu quiser baixar dados do SIM, eu vou vir aqui. Aqui, gente, são dados, obviamente, que atendem a LGPD. Então não vai ter identificação de usuário, provavelmente vão ser dados consolidados. SINASC, né? Para urgência que solicitou tabulação de dados recentemente, a gente vai usar aqui, ó, CIA-SUS, arquivos dissemináveis para tabulação do sistema de informações ambulatoriais do SUS. Então vou vir aqui. Ó, ele abriu. Deixa eu ver aqui em
Arquivos auxiliares de tabulação. Virou estranho aqui, gente. Desse jeito aqui não tá legal. Deixa eu colocar no Google aqui de novo. DataSUS. Vou vir aqui direto no DataSUS. Não. DataSUS. TabWin. Transferência de arquivos. É aqui. Essa daqui. Então, a gente vê aqui no navegador, eu coloquei DataSUS TabWin e vim nesse primeiro link aqui de transferência de arquivos. Então, aqui, qual que é a fonte que a gente quer? Eu vou querer CIESUS, que é ambulatorial. O que eu vou querer? Arquivos auxiliares para tabulação, que é o nosso caso. Os dados, a gente vai chegar lá ainda, que vão ser os arquivos em formato DBC. Então aqui, arquivos de definição do TabWin. Enviar. E aí ele vai me dar todas essas opções aqui, Aqui para 99 a 2003, aqui 1994 a 1999, aqui 2003 a 2007. E aí, eu sugiro que vocês baixem esse aqui, TabCia, tá? Esse primeiro. Então a gente desmarca. E aqui, gente, eu vou pedir que vocês acreditem em mim, tá? Eu não vou fazer o download, que eu estou usando o meu pacote de internet do celular. E esses arquivos, eles são pesados, tá? Mas o que vai acontecer? Vocês vão clicar em download e aí não vai acontecer nada aqui na página. Talvez ele simplesmente direcione para o início da página. E aí, dependendo do tamanho do arquivo que você estiver baixando, isso vai demorar alguns minutos, tá? Pode demorar 5 ou 10 minutos. Então a página vai ficar exatamente como está. Você vai pensar que não está acontecendo nada, mas está. Nesse momento o DataSUS está preparando os arquivos para que a gente consiga baixar. Depois desse tempo de 5 ou 10 minutos, vai aparecer aqui embaixo do download uma descrição. Por exemplo, arquivo disponível para download, não sei o que, .zip, alguma coisa. Aí você vai clicar sobre esse link e aí ele vai fazer o download do arquivo, tá? Que costuma demorar também. Para vocês terem uma ideia de tamanho que eu estou falando que demora, esse arquivo que eu estava falando ali do TabCia, ele tem, por exemplo, 574 MB depois que ele é descompactado. Os arquivos de dados, que eu vou mostrar agora também, olha o tamanho, 4,47 gigabytes, tá? Então é muita coisa. É que eu estou falando dos anos de 2023 e 24 de tabulação. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. A hora que você clica em download, ele vai ficar um tempo nessa página, nada vai acontecer, e só depois de alguns minutos que vai aparecer o link disponível para download. E quando você clicar, ainda vai demorar um bom tempo, porque os arquivos, dependendo do tanto de arquivos que você escolher, quer ver aqui, vou clicar em dados. Agora, aqui, produção ambulatorial. Vou pegar, por exemplo, 2024. E aí vou selecionar os meses de janeiro, vou segurar com Shift do teclado a novembro. Vou selecionar o estado aqui, Minas Gerais, e vou enviar. Ele traz todos esses arquivos aqui. E aqui, por exemplo, 2024, PAMG 2401A. Então é do mês de janeiro. Eu não vou saber dizer para vocês porque tem o A e o B, mas se vocês forem trabalhar com o mês de janeiro, tem que baixar os dois, tá? E aí, se for só o mês de janeiro, desmarca os outros meses. Se quiser, ou então nem seleciona aqui em cima, né, quando for fazendo a seleção. Ou então você tem a opção de escolher o que você vai fazer o download aqui. E aí, novamente, aquela história. Clicou no download, vai esperar um bom tempo, se forem todos esses arquivos, porque vocês viram que são arquivos grandes. Mas aí, tudo bem, baixamos o arquivo. Aqui, para mim,
eu estou buscando eles do pendrive. Então, no TabWin, eu tenho que apontar... Aqui eu estou falando dos dados. Os meus arquivos de definição estão aqui em TabCia, nessa pastinha aqui, ó. Então, TabWin, TabCia. Então, eu tenho que... Aqui no TabWin... Então, novamente, né? Abrimos o TabWin. Eu vou vir aqui na interrogação. Executar tabulação. E eu vou vir aqui, ó. TabWin, no meu caso, né? Que eu estou buscando o pendrive. Aí na máquina de vocês vão apontar para onde vocês deixaram, né? Se foi na pasta de downloads ou se foi em alguma outra pasta que vocês criaram. E eu vou apontar aqui para o TabCia. Aqui, ó. Ele já mostrou vários arquivos de definição. No nosso caso, a gente vai trabalhar com produção ambulatorial. E aí eu vou abrir o def. E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. O arquivo de definição, ele já traz para a gente quais as variáveis a gente vai poder escolher na linha, na coluna. Essas seleções disponíveis são filtros. E esse incremento, aqui, eu ainda não fiz o teste com esse arquivo de definição, alternando entre essas variáveis para ver o que acontece com o resultado, tá? Mas eu costumo trabalhar com... Eu não vou falar o que eu costumo trabalhar não, tá? A gente pode até fazer teste de valor aprovado, quantidade apresentada e valor apresentado, tá? Sugiro que vocês façam isso também. E aqui eu tenho que mostrar para ele onde estão os arquivos DBC, que são os arquivos que contêm os dados. Que no meu caso aqui está em dados. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou marcar aqui com o mouse, dei um clique. Eu vou copiar isso aqui. Quem não quiser copiar, pode digitar lá também. Eu acho mais prático copiar. Então dei um Ctrl C. Vou voltar lá no TabWin. E aqui, ó, antes do asterisco, eu vou dar um Ctrl V. Então ele copiou o caminho de onde estão os arquivos. E agora eu vou colocar uma barra invertida aqui, ó. TabWin, dados, asterisco.dbc. Ah, tá. É porque não é TabCia. Aqui, desculpa, aqui, ó. É assim. Não está aqui não. TabWin, dados, é aqui. É esse caminho que eu tenho que pegar. Então, Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V e vou colocar uma barra invertida aqui, ó. Aqui, ó, apareceu aqui todos os arquivos da minha pasta. E aí, se eu quero trabalhar, eu não vou selecionar todos porque demora, tá? Para gerar o resultado. Eu vou fazer o teste só com o mês de janeiro, por exemplo. E a gente vai escolher, por exemplo, o que a gente quer na linha. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu escolher uma variável. Procedimento realizado. E na coluna eu vou colocar... Eu vou colocar mês de processamento e ao invés de trabalhar só com janeiro, eu vou trabalhar com fevereiro também, tá? Eu estou segurando com o Ctrl do teclado para marcar mais de um arquivo de dado. E aqui em filtros, gente, por exemplo, se eu quiser filtrar um KNES específico, deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó. Estabelecimento KNES de Minas Gerais. Eu vou vir aqui em incluir. Está demorando um pouquinho. Mas vai aparecer. É porque eu estou no meu notebook e está um pouquinho... Aí, ó, apareceu. Então, eu posso, se eu quiser filtrar por KNES, ele vai me trazer
os procedimentos realizados nos meses de janeiro e fevereiro dos estabelecimentos que eu escolhi. Tá? Vou pegar na prática aqui, por exemplo, ó, vou escolher, deixa eu pôr aqui, Kines, DataSUS. Vamos colocar aqui, por exemplo, UPA-JK. Aqui, ó, ele trouxe este Kines. Eu posso copiar esse Kines. Vou voltar lá no Tabuin. Eu posso pôr aqui localizar categoria, tá? Eu vou dar um Ctrl V, localizar próxima, e ele já achou aqui, ó, tá? Se eu quiser mais de uma UPA, como é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, em UPA industrial. Não, é porque não está com esse nome, tá? UPA... Eu vou pôr aqui, ao invés de UPA, vamos pegar aqui Centro Materno. Centro Materno Infantil, deixa eu ver aqui, Contagem. Onde que tem Contagem aqui nessa página? Contagem. Não tem Contagem. Ó, suponhamos que a gente encontrou... deixa eu pegar pelo menos de Minas Gerais aqui. Centro Materno Infantil, Curitiba... Tá, vou pegar aleatório aqui, gente. Se eu quisesse, esse Kines aqui, ó, 2189933. 2189933. Para que eu consiga fazer mais de um filtro aqui, eu preciso segurar no Ctrl do teclado antes de apertar o localizar a próxima. Aqui, ó. Então eu estou com o Ctrl segurado, apertei e vou clicar em localizar a próxima. Aqui, ó. Então ele marcou os dois estabelecimentos. Se eu não segurar o Ctrl e colocar o código do estabelecimento aqui e colocar localizar a próxima, ele desmarca a opção que eu tinha feito anteriormente e vai deixar apenas uma marcada. Então, para selecionar mais de uma opção, a gente tem que segurar com o Ctrl, tá? Aqui, agora eu já selecionei os dois estabelecimentos que eu quero, vou cancelar e vou executar a tabulação. Então, vou clicar aqui, executar. Aqui ele está marcando o tempo, está dando 4 segundos. Eu vou parar a gravação porque pode ser que demore essa tabulação e aí eu volto com o resultado. Bom, nem precisava ter pausado o vídeo não, porque a geração foi até rápida do arquivo. Então depois que ele executou aquela tabulação que a gente fez, ele abriu essa tela aqui para mim. Essa primeira caixinha aqui, ela conta para a gente o que a gente fez naquela tela anterior. Então aqui, ó, ele está falando de onde eu estou lendo o arquivo, o que eu escolhi na linha, que foi procedimento realizado. Na coluna foi mês de processamento. O incremento que eu escolhi foi valor aprovado. Foi interessante porque eu não suprimi as linhas eradas. Eu vou comentar isso aqui com vocês, tá? E aqui ele fala quais os arquivos que eu estou lendo e os filtros que eu fiz. Eu estou lendo apenas estes dois Kines, por isso que foi relativamente rápido para gerar o arquivo, tá? Eu posso copiar isso se eu quiser para colar em algum lugar, em algum documento que eu for fazer, ou lembrar quais foram os filtros que eu fiz, tá? E aqui no caso deu tudo zerado. Então eu vou testar uma nova tabulação. Para fazer uma nova tabulação, a gente vai vir aqui novamente na interrogação, ó, executar tabulação. Eu vou abrir o arquivo DEF que já está selecionado, que é produção ambulatorial. E eu não vou salvar essa tabela atual, tá? Vou clicar aqui em não. Ele retorna para aquela tela com as mesmas seleções que eu fiz, os mesmos filtros, tudo certinho. E ao invés de valor aprovado, eu vou colocar
quantidade apresentada. E vou executar novamente a tabulação. Vocês vão ver que não demora muito não. Porque a gente está trabalhando com 2 meses só e 2 quinés apenas, né? Então é um universo bem reduzido. Bom, foi só falar que não demorava, que tá demorando um pouco. Aí, ó. Agora sim, ó. Então aqui mudou, ó. Antes, agora está aparecendo a quantidade apresentada no incremento, tá? E aqui ele está trazendo janeiro e fevereiro. Esses 2 estabelecimentos, eles não realizam ou não registram vários procedimentos aqui que aparecem como zerados, tá? Para a gente ver o que eles de fato produziram em janeiro e fevereiro sem estar zerado, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer isso aqui, ó. Novamente, abre def, não vou salvar. Eu vou clicar aqui, ó, suprimir linhas zeradas e vou executar novamente. Vamos esperar novamente esses quase 30 segundos. E aqui, ó. O único procedimento realizado foi coleta de sangue para triagem neonatal. Foram 3 procedimentos, né? No mês de janeiro e 4, destes 2 estabelecimentos que a gente selecionou. Então, assim, eu não vou entrar no mérito aqui se é muito, se é pouco, o que está fazendo, o que não está. O objetivo aqui é aprender como tabular os dados. E eu gosto de trabalhar assim, uma vez feita a tabulação, a gente pode copiar e colar isso no Excel, tá? Tem como gerar um arquivo aqui dentro do Tabuin, mas eu acho mais prático a gente vir aqui, ó, copiar para clipboard. Eu vou vir aqui no Excel e vou dar um Ctrl V. Tá aí, ó. O que a gente viu lá no Tabuin, a gente transporta para cá. E aqui a gente vai construir tabela, colocar título, somar, subtrair e tal. É possível fazer essas operações também no Tabuin, mas eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, tá? Então, acredito que é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma outra demanda, vocês me acionam.